Vamos lá. Olá, boa noite. Mais uma edição do Encontros com Tecnologia. Dessa vez, para a gente tratar de um tema que a mim é muito caro, que diz respeito à integração empresas-centros de pesquisa. E nós temos um convidado muito especial, que é o Paulo Coutinho, que ele digamos assim, experiência de sucesso nessa situação aqui no Brasil. Ele tem experiência na indústria, experiência na academia, é um engenheiro químico, muito bem conceituado, desenvolveu coisas interessantíssimas que ele mesmo vai contar para vocês, tá certo? E vem hoje compartilhar com a gente a experiência dele lá no Senai, como o Senai está fazendo isso. Eles estão instalados lá no Parque Tecnológico da UFRJ, né, com uma experiência muito grande. Paulo, seja bem-vindo. Passo já a palavra para você. Só vou explicar um pouquinho a dinâmica para os participantes, para o Eudes, para o Fidel, sejam bem-vindos, que é o seguinte: Paulo vai fazer uma palestra inspiradora, depois a gente vai conversar com ele para uma entrevista, enquanto os participantes conversam entre si sobre as questões instigantes que ele vai compartilhar conosco. E, a seguir, voltamos todos para plenário. Hoje, porque eu estou incumbida de conduzir o trabalho de discussão, de criação de 15 startups lá no Porto do Açu, eu vou pedir à minha querida Margarida Lima, que compartilhe a coordenação desse programa comigo, que assuma a coordenação. E, desde já, agradeço, Margarida, esse apoio, assim como agradeço ao César Druck, que sempre está conosco diuturnamente na construção desse programa, não é, César? E o Zé Eduardo, que foi um dos que começou conosco e que, no momento, por vezes vem, por vezes não pode estar, mas seja bem-vindo, Zé. Muito obrigada por estar aqui hoje, tá certo? Eu vou me despedir de vocês, passando a palavra para o Paulo e desejando um excelente evento. Até logo. Obrigada, Margarida. Você está com a condução. Paulo, boa noite. Agora, oficialmente, boa noite. Obrigado, Margarida. Já conhece os nossos colegas, em especial José Eduardo, ele é engenheiro químico, e isso é importante, porque terá um diálogo com você, provavelmente. Margarida, o Zé Eduardo foi meu professor na escola de Química. Uau! Que maravilha! Que maravilha! Bom, o César e eu não, nós somos da área de engenharia civil, de maneira que você nos ensinará muitas... Indiretamente, eu também estou nesse grupo, porque eu sou casado com uma engenheira química. Só passar por osmose pela mão, põe a mão assim e adquire tudo. Tá. Bom, será um prazer. Eu passo a palavra. Juliana é a nossa secretária, ela é que mexe todo esse sistema, atua nesse sistema. E, então, por favor, Paulo, a palavra é toda sua. Não, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, né? Acho que Sim. é um ponto assim, muito importante. Acho que é sempre uma oportunidade de troca, né? Vamos dizer assim, entre o que eu estou fazendo e o que vocês vão ver e vão trazer para mim, né? Esse é um ponto importante nisso, né? Eu vou puxar uma breve apresentação, né? Antes eu queria me apresentar, né? Eu sou engenheiro químico com mestrado em processos químicos e doutorado em gestão de inovação, tudo dentro da UFRJ. Né? Eu tenho 33 anos de P&D em empresa privada, então eu comecei dentro da Petroflex, antiga fábrica de borracha da Petrobras, né? Passei todo o período de privatização, depois fui para a Lanxess, né? Que é uma spin-off da Bayer alemã, né? E de 2007 a 2015 eu trabalhei na Braskem, né? Onde eu era responsável tanto pela parte de inteligência competitiva, gestão do conhecimento, propriedade intelectual e renováveis, né? E em 2015 eu fui convidado pelo Senai para montar esse Instituto Senai de Inovação Biosintéticos e Fibras aqui no Rio de Janeiro, né? E fica o convite para vocês para nos visitarem lá no Parque Tecnológico da UFRJ. Né? Pela minha experiência que eu tive na Lanxess, na Petroflex e na Braskem, nos últimos anos da Braskem, eu visitei centros de pesquisa no mundo todo. E eu posso dizer a vocês com certeza, os institutos Senai de inovação, não é só o nosso, né? Hoje estão
par e passo com os principais institutos de pesquisa no mundo, né? Se vocês forem lá, vocês vão ver efetivamente, né, equipamentos e competências no estado da arte. Eu vou falar um pouquinho do Instituto e vocês vão ver o que a gente está fazendo, e o que a gente está fazendo realmente está de ponta. Coisas de ponta e coisas muito interessantes para o país. Eu vou puxar, então, minha apresentação. Pergunta. O Oi. Instituto Senai fica onde lá no Fundão? Ele fica no Parque Tecnológico da UFRJ, tá? Juntinho da Halliburton, do lado da Ambev. Uhum. Tá. Tá? Deixa eu só puxar aqui a minha apresentação. Agora, achar minha apresentação agora aqui, peraí. Vocês estão vendo? Ainda não. Vamos lá ver o que houve. Vamos voltar com ela aqui. Então, para poder ver, que eu não estou achando. Onde é que está? Gente, eu me perco nessas coisas, eu já apresentei. Hoje eu testei com a Juliana. Na e parte agora inferior da tela. Não, eu já achei ela. O Compartilhar. problema na hora de compartilhar é que eu não estou mais encontrando a minha apresentação para poder compartilhar. Eu vou compartilhar a janela, talvez se eu compartilhar. Por que eu não encontro ela agora é que eu não sei. Ah, pronto, agora sim. Agora vai. Agora vocês estão vendo? Sim. Não, ainda está preto. Agora sim entrou. Uhum. Agenda. Isso, vamos só Amém. garantir que a gente está bem no início. Bom, essa é a agenda de hoje. Eu vou discutir um pouquinho de conceitos para vocês, porque eu vou usar muito isso ao longo da apresentação, tá? Então, aí a gente vai começar a falar um pouco de fomento, né? Pensar um pouco pesquisa básica e inovação mesmo, né? Vamos falar um pouquinho das redes brasileiras de inovação, né? Como é que funciona a cultura de inovação lá fora, comparada com a nossa cultura de inovação aqui dentro, né? E mostrar que lá fora é muito comum a formação de consórcios de pesquisa, né, pré-competitiva. No Brasil isso é muito difícil de acontecer. Vamos falar como é que é trabalhada a propriedade industrial, né, dentro dessas, vamos dizer assim, dessas relações empresa, academia, empresa, instituições de pesquisa. Vamos falar na necessidade de prontidão de competências e formação de pessoal, que a gente ainda é carente, né? E vou falar um pouquinho do meu instituto, né? O que a gente faz, para mostrar a vocês onde é que a gente está trabalhando hoje. E estou falando do meu instituto como um exemplo de outros que já existem por aí, tá? E, por fim, uns comentários finais. Quando eu falar em conceitos, né, eu acho que trazer para vocês um pouco do conceito de TRL, que é o Technology, que é o nível de prontidão da tecnologia naquele momento, né? Saber se a tecnologia ela está ainda num conceito de ideia, ela já chegou a uma prova de conceito, né? Se já tem testes laboratoriais em escala bancada, em escala piloto, ou se ela chegou até o mercado, né? Isso é uma metodologia, né, aplicada pela NASA que está sendo usada hoje dentro de todo o processo de inovação, né? Basicamente, quando a gente olha isso, a gente vê exatamente onde é que as empresas colocam os recursos, né? As empresas costumam colocar seus recursos a partir do TRL3, né? Por quê? Porque ela quer minimizar o risco para ela. Ela quer trabalhar em cima de alguma coisa que já esteja comprovada, né? Por outro lado, a academia ela trabalha em cima da ideia e da pesquisa básica, né? Então, um conceito, né? Ela está trabalhando um conceito. E aí a gente tem um meio de campo, né, aí na formulação da tecnologia, onde muitas vezes as empresas se chegam também. A empresa não faz pesquisa básica, mas muitas vezes ela começa a trabalhar no que a gente chama de TRL2, onde você está formulando a tecnologia, está transformando a tecnologia, né, num negócio. Como é que eu consigo trazer aquela pesquisa básica para transformar em um negócio? É aí, né, que entram, né, esses trabalhos, e é onde, normalmente, né, a gente vai ver
acontecem, né, começam a acontecer os chamados vales da morte, né? Então, esse é o que dá a aplicação de recursos, né? Foi muito interessante, há 2 semanas atrás, eu tive uma reunião na MEI, eu faço parte do grupo de sustentabilidade da MEI, onde VP global de tecnologia de uma grande empresa brasileira falando que ele hoje ele não faz mais pesquisa de TRL2 no Brasil, né? Porque o Brasil não tem fomento, né, como tem lá fora para esse tipo de trabalho. Normalmente, isso lá fora é feito em consórcios, a gente vai falar nisso. E tem várias empresas, mas o grande volume de dinheiro é entrado pelo Estado, né? Hoje, você tem 9 bilhões de euros colocados pelos governos europeus para pesquisa e desenvolvimento, quase que a fundo perdido para as empresas na Europa. Então, isso é exatamente para fazer esse vencer isso de pesquisa básica em pesquisa aplicada, em pesquisa que realmente vai virar negócio lá na frente, tá? Então, aquela história. Se você olhar, né, o desenvolvimento de um projeto, de um processo, de um produto, né, você tem uma área inicial, né, onde a gente viu lá o TRL1, né, o TRL quase 0, 1, né, até um pouco do TRL2, né, onde normalmente o dinheiro que é aplicado é o dinheiro de pesquisa básica aplicado pelo governo. Aí, as startups, normalmente o que elas fazem? Elas fazem a prova de conceito, mostra, olha, faz aquela virada de mostrar que aquela pesquisa básica consegue transformar em negócio, né? Então, ela faz a primeira prova de conceito, né? E, a partir daí, então, começa-se o investimento, mas precisa de dinheiro. E esse é o momento que eles chamam de Vale da Morte, onde os governos também têm que entrar compartilhando um pouco o risco, né? Então, para vencer esse Vale da Morte, a primeira coisa, eu tenho que ter competências para saber sair de uma escala de laboratório para uma escala industrial. Isso significa conhecimento. Eu preciso ter infraestrutura, né? Eu preciso ter dinheiro, né? E aí, para fomentar, né? Já que o governo já está aplicando na pesquisa básica, eu preciso fomentar essas startups, eu preciso fomentar que esse trabalho que foi feito de pesquisa básica possa virar negócio. Então, tem que ter infraestrutura para isso, né? E tem que ter o capital, né? Então, daí a necessidade de fomento, né? E a isso veio o que aconteceu, né? E aí eu gosto de comparar isso com a Coreia, a gente vai ver um slide logo a seguir, né? Que na década de 80, né, o Brasil e a Coreia, 80% do dinheiro que era colocado em inovação era colocado pelo governo e 20% era colocado pelas empresas, né? Depois de 40 anos, a Coreia hoje, 90% do dinheiro que é colocado em inovação é colocado pelas empresas. Só 10% é colocado pelo governo. E não quer dizer que o governo coreano deixou de colocar dinheiro, né? No Brasil, isso ainda hoje está na faixa de 60% a 70% que as empresas colocam. Quer dizer, ainda tem um espaço para o Brasil, né, poder avaliar, crescer nisso, né? E essa política lá atrás, quando a Coreia fez, a primeira coisa, né, e aí a gente vai falar do Lee Suk-in, foi a criação dos institutos de pesquisa básica. Exatamente institutos que tinham essas competências e tinham essas infraestruturas, né? Eu cheguei a conhecer um, Craig Creek, que é na parte de química. Quer dizer, a ideia é que você pudesse ter isso para poder exatamente fazer vencer esse vale da morte que é. E o som do Paulo Coutinho. É. E congelou. Ele também congelou. Acho que ele perdeu a conexão, hein? Alguém tem contato com ele? Estou tentando já aqui, só um momento.
Eita, começou a chover, hein? Ele caiu, acho que a conexão dele caiu, hein? Estou tentando contato, gente, só um Ele momento. caiu, ele caiu. Caiu totalmente. Espero que não aconteça de novo. Pode dar mais um clique? Mais um quadro à frente. Mais um. Agora Mais sou eu um. que estou travando. Deixa eu interromper o compartilhamento e retornar. Tá. Se você preferir, eu faço por aqui. Hoje realmente está meio. Isso. Isso. Então eu estava falando, até 2000, no Brasil, né, você só tinha o PADCT, né, tinha pouquíssimas universidades em pesquisa aplicada, né, e havia um sucateamento dos institutos tecnológicos. Então, o que acontecia? Você precisava fortalecer a pesquisa sem reduzir a pesquisa básica, né? E iniciar um processo de compartilhamento de risco. O próximo, por favor. Próximo slide. Travando. Hoje, realmente. Quer que eu tente por aqui de novo? A gente voltar? É, porque aqui está travando, não sei se Está está muito travando aí. pesado. É. Vamos lá para. Você precisa colocar que eu seja. Deixa eu. Que eu não, nesse momento eu não posso compartilhar. Isso. Já está com a permissão. Tá bom. Então agora vamos lá voltar para aí. Estão vendo? Estamos vendo. Tá. Voltou. Ok. Vai. Tá, então eu queria comparar isso com o que estava acontecendo na Coreia, né? E como é que evoluiu na Coreia, como evoluiu no Brasil. O Brasil, primeiro, o PADCT, vamos dizer assim, que tinha pouco compartilhamento de risco, você permitia até 4% só, e em 98 o Malan incluiu nesses 4% o salário, a parte de alimentação e transporte do trabalhador, então praticamente acabou. Mas logo no início da década de 2000 veio a lei de inovação, né? Pelos diversos aspectos da lei de inovação, você passa a conseguir até 20%, mas ela é problemática porque ela só está para aqueles que fazem a declaração completa do imposto de renda, né? Então, somente médias e grandes empresas conseguem usar, né? Mas a gente começa a ver a partir daí, né? Vem o surgimento da Embrapi, vem o surgimento de outras possibilidades de fomento, e aí começa a melhorar, né? Se a gente olha a Pintec, a gente vê que há uma melhora de 2005 para cá, mas ainda tem muito a desenvolver quando a gente compara com países como Japão e Coreia. Eu trouxe aqui para vocês olharem, aí quem tiver interesse, né, o livro exatamente do Lee Suk-in, né, lá da Coreia, que praticamente estabeleceu esse plano de desenvolvimento desde aquela época, da década de 80 até hoje, né? O que eles terminaram fazendo? Instituto de Pesquisa Aplicada, mandando gente para fora para fazer a capacitação, né? Investindo fortemente nessa parte de compartilhamento de risco, né? Então, isso tudo faz com que a Coreia avançasse. Como o Brasil começou atrasado, o Brasil está atrasado. Tá? Hoje existem várias formas de compartilhamento de risco, desde o não reembolsável para as empresas aplicarem com ICTs da academia, e a gente vê a Embrapil, né, a Embrapi, as obrigações, né, da ANEEL, da ANP, FINEP, BNDES, coordenando os fundos do FNDCT. Né? Então, assim, o Brasil efetivamente entra nesse grupo. Ainda atrasado, porque a gente tem pouca cultura de venture capital, pouca cultura de investimento
né, nessas startups para que elas possam crescer, mas isso também começa a mudar. Algumas empresas nossas começam a entender que isso é necessário. Tá? Então, falando da parte de fomento, então hoje a gente tem a Lei de Inovação, que permite o abatimento, o Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, né, que foi finalmente, né, o Congresso liberou, né, ele, na verdade, vinha sendo contingenciado desde o governo da Dilma, não é só desse governo do Bolsonaro, desde o governo da Dilma ele vinha sendo descontingenciado, ele agora está liberado, então teria quase 7 bilhões para ser gasto em pesquisa e desenvolvimento no país e na ciência como um todo. Tá? Mas você também tem as próprias FAPs, por exemplo, a FAPESP, a FAPESP talvez é o maior exemplo disso, com realmente algumas centenas de milhões de reais para aplicação, né, em P&D no ano. Né, as obrigações de investimento da ANP, a ANEEL, né, no caso da ANP, ela obriga que as empresas de óleo e gás investam 1% do seu faturamento em P&D no Brasil, sendo ele 0,5% interno e 0,5% externo. Isso, inclusive, que fez com que aquelas ICTs, né, aplicadas, né, como IPT, INT, né, pudessem vamos dizer assim, se renovar, né, a partir aí de 2005, né? E várias universidades, que foram instalados vários laboratórios, né, com dinheiro de Petrobras, de Repsol, de Shell, né? E, finalmente, o FINEP e o BNDES, né, com financiamento reembolsável e não reembolsável. Você tem vários exemplos, né, aplicados principalmente à indústria química, como o País, né, como o PADIC, né? Então, dinheiro que foram para as empresas, né? O Senai tem um fundo, né, para a parte de inovação, né? A Embrapi, né, que financia, as empresas colocam apenas de 33% a 40% do projeto, o restante do projeto é todo ele a fundo perdido. Né? O Sebrae, né, que trabalha com os empreendedores, e começa a surgir, né, os primeiros venture capital, né, para poder ajudar as nossas startups a crescer. O que é importante, né, e que você tem muito lá fora e não tem no Brasil, são as chamadas redes brasileiras, redes de inovação. Se você olhar para a Alemanha, você tem o Fraunhofer, se você olhar para a Holanda, você tem o TNO, né? Se você olhar para a Suécia, você tem a RISE. Não, são vários institutos de pesquisa que trabalham em diferentes áreas do conhecimento, sempre no seu estado da arte. Né? A partir de meados da década última, né, da década de 2010, começaram a surgir as redes, principalmente as redes Senai, né, e as redes formadas pela Embrapi. Está aqui exatamente a rede Senai hoje, tem cerca de 27 institutos, vários deles credenciados na ANP, vários deles credenciados como unidades Embrapi. Eles têm várias áreas do conhecimento, vão desde microeletrônica, por exemplo, no Manaus, passando por energia renováveis no Rio Grande do Norte, toda a parte de automação, logística na Bahia, engenharia de sistemas, metalurgia em Minas, aqui no Rio de Janeiro, sistemas virtuais, Química Verde, o nosso Instituto de Biosintéticos, manufatura avançada e materiais avançados em São Paulo. Quer dizer, então, tem várias áreas do conhecimento e, como eu falei para vocês, vale a pena visitar esse instituto, porque todos eles já têm uma infraestrutura bastante significativa. Esse dinheiro veio todo ele a partir de um empréstimo que o Senai fez com o BNDES de cerca de 1,5 bilhão. Então, todos esses institutos fizeram valer desses recursos para montar suas infraestruturas. Tá? Então, só para dar uma ideia para vocês, né, o Senai, e esse número é o número do final do ano passado, né, essa rede de inovação do Senai já tem quase 2.000 projetos, mais de 800 empresas atendidas dentro desses projetos de P&D, né, e mais de 1 bilhão, né, desde 2013, quando veio o primeiro Instituto de Inovação até hoje, aplicados em projetos de PDI. Tá? Dentro dessa rede hoje são mais de 1.025 funcionários, né? Desses, 48% são doutores e mestres. Tá? Olhando agora a Embrapi, eu estou colocando aqui somente aqueles que integram a rede de inovação em bioeconomia da Embrapi, mas a Embrapi hoje são cerca de 96, 97 unidades Embrapi, também espalhadas pelo Brasil inteiro, nos mais diversas áreas de conhecimento. Né? Aqui
mostra alguns institutos, né, que trabalham na área de bioeconomia, como o próprio INT, o CNPq em São Paulo, Embrapa lá de Brasília, vários institutos Senai de inovação, né? Na verdade, é o que eu digo, que essas redes terminam se transformando numa rede de pesquisa e desenvolvimento profissionalizada, porque para poder entrar dentro dessas redes, eles têm que ter sistemas de gestão, sistemas de acompanhamento, metas a serem atingidas, né? Isso é que dificulta um pouco a academia a acompanhar, né? E você vê que tem academia aqui, porque eles conseguiram montar essas estruturas mais complexas, capazes de atender aos requisitos das redes, né? Mas você tem muitas universidades que não conseguem se juntar a essa rede, né? E vai se dificultando, né, até a conseguir recursos. Só para vocês terem uma ideia da rede Embrapi, né, até outubro do ano passado, eram cerca de 1.724 projetos apoiados, 1.106, e mais de 2,47 bilhões já aplicados em projetos de P&D. Tá? Quer dizer, desses, a participação da Embrapi era de cerca de 790 bilhões, né, 0,79 bilhões, as empresas colocaram 1,24 bilhões e as unidades também têm que colocar o seu percentual. Tá? Desses projetos, né, apoiados, 990 já estão concluídos. Desses 990, cerca de 655 teve propriedade intelectual pedida. Tá? Aqui é só aqueles projetos voltados mais para a bioeconomia. Né? Assim, eu tenho muito interesse em bioeconomia, eu era, inclusive, o presidente até semana passada, foi o primeiro mandato, né, da rede, quando foi criada, eu fui presidente, e semana passada eu passei a presidência para a Patrícia Torres, que é do CNPq. Tá? Bom, o ponto importante é que essas redes, de certa forma, se beneficiaram do dinheiro do FNDCT, da ANP, né, e do Senai, né, para poder exatamente ter a infraestrutura necessária para fazer uma pesquisa de desenvolvimento de boa base. Tá? Hoje a gente pode dizer que essas redes realmente estão no estado da arte. E aí eu trago um pouco do que o nosso instituto, o meu instituto, pode demonstrar. Né? A gente trabalha muito, e a gente vai ver detalhes depois, na área de biotecnologia, biologia sintética. Então, no quadro superior, à esquerda, vocês vão ver equipamentos, né, robôs. Né? O Brasil possui hoje, para a área de biologia sintética, cerca de 15 robôs. Na minha época da Braskem, que eu trabalhei na Braskem, a gente tinha parcerias com empresas como Genomática e Amyris. Né? O Brasil tem um total de 15 robôs. Só a Genomática tinha cerca de 17 robôs em 2015. Dá para você ver como é que, né, 2 desses robôs hoje estão instalados no nosso instituto. Na ponta esquerda, abaixo, né, são o que a gente chama de microreatores para intensificação de processo. Também só existe isso no nosso instituto hoje, né, que são equipamentos já prontos para serem escalonados. É uma parceria que a gente tem com a empresa alemã, que já coloca esses equipamentos, que é uma coisa muito nova, dentro de processos produtivos no mundo todo. Tá? E assim por diante, equipamentos para fazer toda a parte de biologia sintética, né? Modificação de genes, né, para a produção de produtos, né? Você usar um micro-organismo como fábrica, né, para modificação de plantas, né, para aumentar produtividade, aumentar a resistência a determinados fatores. Né? E do lado direito, então, toda uma parte têxtil, né, onde a gente consegue desenvolver desde têxteis para moda, como têxteis técnicos, né, para diversos segmentos de mercado, que vão desde a agricultura até mesmo a própria Embraer, tá, com quem a gente já teve projetos. Falando agora de formação de consórcios, o que a gente vê lá fora é muito comum, né, a existência de consórcios. Várias empresas se juntam, né, colocam 10% do total do valor do projeto e o restante é colocado pelo governo. Né? Então, como eu estava falando lá, não consegui terminar, né, na reunião da MEI, né, o VP global de uma das empresas falando que ela não faz mais esse tipo de projeto, um TRL2, né, que é aquele início entre transformar a pesquisa básica em transformar em pesquisa aplicada no Brasil, porque não tem
financiamento, né, parecido no Brasil, né? Então, isso é uma coisa que o Brasil tem que evoluir, né? Quando a gente chega até a L3, 4, a Embrapi atende, né? Esse primeiro consórcio, onde você faz uma pesquisa mais, né, entre ainda a básica e a aplicada, né, as empresas terminam entrando. E como elas não entram, o que acontece é que o Brasil não tem muita originalidade, ele termina indo buscar lá fora, né? Então, e muito poucas startups terminam se aproveitando dessa possibilidade de receber recursos nessa escala ainda pré-competitiva. Aqui são alguns exemplos, né? E mostrando aqui que a Braskem, né, ela faz isso lá fora, né, com a França, né, com alguns institutos na França, mas ela não faz no Brasil. Minha experiência é bem interessante nisso, né? Eu faço parte da comissão de tecnologia da Abiquim, né? Numa das reuniões, eu levei uma proposta para fazer projetos de intensificação de processos, né, naquele tipo de microreatores que eu mostrei para vocês. Ninguém falou nada na reunião. No meu caminho do aeroporto, da Abiquim para o aeroporto, eu recebi ligação de 3 empresas e montei 3 projetos com 3 empresas diferentes, quando podia ter sido feito um consórcio. Tá? Então, no entanto, na BTCP nós conseguimos 3 consórcios, onde as empresas se juntaram e pagaram por um determinado projeto. E, no caso, pagaram 100%. Hein? Né? Hoje, todas essas empresas são pares nossos e continuam desenvolvendo aquela inicial pré-competitiva, que basicamente é uma construção de uma fábrica virtual de papel e celulose craft, né? E depois, né, a inclusão de algumas unidades para montar um balanço completo. Hoje, a Klabin, a Eldorado, a Suzano voltam para conversar conosco, para que a gente crie as chamadas biorefinarias deles, tá? E criem também o que eles chamam de gêmeos digitais, né? A gente vai falar um pouco de um projeto que a gente teve com a Eldorado lá na frente, tá? Além disso, quer dizer, há uma dificuldade dentro da academia e da maioria dos ICTs de vender projetos, né? Eles não conseguem levar esses projetos, mesmo em TRL3, às vezes até 4, para convencer a empresa, porque eles não estão acostumados, né, a criar valor, fazer conta, né? Então, você tem um problema, ter baixo compartilhamento de risco, né? E também essa parte toda de custo, tá? Se a gente olha a parte de propriedade intelectual, esse é um problema muito sério, né? Até, eu diria para vocês, até 2010, 2012, era muito difícil fazer projetos com a academia e mesmo com as ICTs que existiam, né? Por quê? Porque, por legislação, principalmente se a ICT é pública, né, toda propriedade intelectual que vai surgir ali é público. E se você está dividindo isso com a empresa, se a empresa quiser negociar essa propriedade intelectual, ela vai ter que licenciar um pedaço de uma patente dela. E lembrando que uma tecnologia nunca é uma única patente, a empresa tem que trabalhar muito em cima daquilo que foi feito dentro de um trabalho, dentro de uma ICT, dentro de uma universidade. Então, era muito difícil, né? Assim, eu, na minha época da Braskem, quando eu entrei na Braskem, né, eu iniciei a abertura da Braskem para o mundo. Então, a gente teve projetos, né, em várias partes do mundo, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, e dentro do Brasil a gente montou todo um programa, né, de conceder bolsas, né, para alunos de mestrado e doutorado, né? E foi interessante porque a gente, dessas 20 bolsas, 7 ficaram dentro da UFRJ. E nós não conseguimos assinar nenhum contrato com a UFRJ, porque, na época, havia uma dificuldade muito grande de negociação de propriedade intelectual. Então, a gente assinava com a USP, assinou com a Universidade Federal de Alagoas, assinou com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas não assinamos nenhum projeto com a UFRJ, porque não houve uma possibilidade de negociação, né? Então, é um problema grande essa parte de negociação de PI, né? Enquanto que lá fora é completamente diferente, né? Eu tenho experiências com a Acron, né, na minha época da Petroflex, em que nós levamos uma ideia e o desenvolvimento que foi feito lá, a propriedade intelectual era totalmente nossa, né? Com a Wagner, com a Braskem, né, a patente era da Braskem,
mas se a Braskem levasse para o mercado, trabalhava com royalties. Hoje, na maior parte dos institutos Senai, o que a gente trabalha é propriedade intelectual é da empresa, né? Só que, em caso de sucesso, em caso ela venha a ganhar dinheiro, em casos onde houve um esforço muito grande da unidade, a gente pede ou um prêmio ou royalties, né? Mas a propriedade intelectual é da empresa, não se discute isso, tá? Aqui a gente pode falar que o problema melhorou, mas ainda transparece em negociações, né? As negociações nem sempre são fáceis nessa área de propriedade intelectual, tá? Quando a gente for falar em prontidão de competências e formação de pessoal, a academia termina, né, e principalmente a academia de pesquisa aplicada, nunca está trabalhando no front-end, né, realmente naquilo que está. Né, ela também nem sempre trabalha nas áreas requeridas para o desenvolvimento da tecnologia, cuja conversão vamos dizer assim, é importante e está ligada à competitividade do país. Né? E o problema maior é que ela termina trabalhando muito com alunos, né? E esses alunos vão embora. Então, ela não consegue ter uma gestão de conhecimento razoável para manter aquele conhecimento e permitir que ela possa avançar nos projetos. Tá? Mesmo assim, os ICTs eles têm um problema similar, mas eles conseguem superar isso através de bolsas, através de salários, né? Reduzindo, né, o alto turnover. Mas não pense que os ICTs não têm problema. Eu tenho um turnover hoje na faixa de 15%, porque eu termino um projeto, o profissional que trabalhou com a empresa contrata. Tá? A Braskem já me levou 7 pessoas, a Oxiteno já levou 2. Quer dizer, essas empresas assim maiores, elas, no final, se elas gostaram do profissional que fez o projeto, elas contratam o profissional. Tá? Se eu pensar agora um pouquinho do que nós estamos fazendo hoje. Né? Nós estamos localizados dentro do Parque Tecnológico, num prédio que tem uma área total de 5.400 metros quadrados, sendo 3.000 metros quadrados de laboratório. O investimento no prédio foi superior a 70 milhões, foi cerca de 70 milhões em equipamentos, mais 15 milhões para mudar esse prédio. Né? O prédio era um prédio de escritório. Temos cerca de 4 plataformas tecnológicas e 97 funcionários. Tá? Como trabalhamos na área de química, né, nós terminamos sendo bastante flexíveis na área de segmento de mercado. Hoje nós temos clientes desde a área têxtil, óleo e gás, cosméticos, papel e celulose, alimentos, saúde. Né? Pensando que a gente nasceu em 2016, né, os nossos números são muito bons. Né? Já vendemos mais de 200 projetos, já entregamos mais de 160 projetos, tá? E temos cerca de 100 e poucos clientes, o que mostra que os clientes estão gostando de trabalhar conosco, né? Eles voltam a fazer projetos, né? E esse ano, né, na verdade, a gente está colocando, mas ano passado a gente já praticamente foi sustentável, mas esse ano, 2024, a gente vai ser vai ser quase 110% sustentável. Significa o seguinte, que a gente está pagando todo o custo do Instituto com dinheiro que vem das empresas, né, e que vem dos fomentos. Tá? Alguns projetos, né, que a gente tem, né, o CO2 Tuquem é um projeto com a Repsol, né, em que a gente está desenvolvendo, por processos químicos, a pegar CO2 e transformar em petróleo, transformar em uma faixa de C8 até C20 de hidrocarbonetos. As plantas pilotos já estão prontas, estão em São Paulo, no Parceiro. O catalisador a gente desenvolveu internamente no Instituto, produzimos junto com o pessoal do Procat, na UFRJ. Esse catalisador está sendo enviado exatamente agora para São Paulo, para que a gente bote essa planta em operação. Na verdade, a Repsol ficou tão satisfeita com esse projeto que ela já contratou mais 2 projetos, todos eles ligados, né, a essa transformação de CO2 em hidrocarbonetos. Naquela parte de baixo, a valorização via bioprocessos é um outro projeto em que a gente modificou geneticamente um micro-organismo para ele pegar CO2 e transformar em petróleo. A prova de conceito já foi feita, conseguimos fazer, inclusive, é uma fração exatamente, porque o objetivo era a gasolina de aviação,
uma fração exatamente entre C10 e C15, e ela já tem um percentual razoável de hidrocarbonetos ramificados aí, que é o que é exigido para que você tenha a gasolina de aviação. A H2 de etanol é um projeto com a USP, a Shell, a Hytron e a Raízen, né? Na verdade, o desenvolvimento de um reformador de etanol, né? Isso teve muito na mídia nas últimas semanas, né? Foi feito um evento grande em São Paulo, inclusive com o governador, né? E a Toyota entrou no projeto. Então, vai ser instalado um posto onde você vai ter esse reformador, ele vai pegar o álcool, vai transformar em hidrogênio e vai abastecer 2 ônibus e mais um carro da Toyota que vão ficar circulando dentro da USP. Tá? Temos um projeto grande com a Raízen, né? Hoje é a única empresa que opera efetivamente uma planta de etanol de segunda geração. Temos um projeto grande para melhorar os rendimentos desse etanol de segunda geração. A Raízen hoje já está em projeto mais de 20 plantas de etanol de segunda geração, né, no Brasil, até 2030, e está licenciando essa tecnologia já para algumas empresas na Ásia. Tá? Temos trabalho na parte de produção de gás, né? A gente trabalhou com o pessoal da Comgás de São Paulo em toda a parte de estratégia tecnológica, estratégia energética deles, né? Estamos desenvolvendo também uma empresa de São Paulo a produção de um biogás através de produtos renováveis, né? E vários projetos de discussão, né? CO2 a outros químicos, biogás, novos stacks, né? Os eletrolisadores. O Brasil hoje não fabrica eletrolisador. Tá? Na verdade, ele monta eletrolisador. E a gente está falando muito que a gente quer ser o grande ator do hidrogênio verde no mundo, né? Mas a gente não tem fabricação dos equipamentos, né? Nós somos meros montadores. E a gente, então, está trabalhando, já estamos num projeto, né? Já foi assinado, também com a outra petrolífera, né? Para desenvolvimento de um novo stack, com o objetivo, inclusive, de ser um stack que reduz, né, o consumo de eletricidade em relação aos stacks atuais em torno de 30%. A gente já tem algumas indicações. Estamos discutindo um projeto hoje, inclusive já foi enviado hoje para uma outra petrolífera, o uso de plasma na produção de hidrogênio. A gente tem uma parceria grande com a empresa alemã, a Plasmatrite, que é produtora de equipamento de plasma para vários usos, e a ideia é ter um equipamento, uma planta piloto de plasma. Por que plasma? Porque, na verdade, com plasma a gente obtém, se eu colocar metano, eu vou obter hidrogênio e carbono. Então, eu não tenho emissão de CO2. Então, esse é o chamado hidrogênio turquesa, né? Não é o hidrogênio, lembrando assim, que você vai obter através de reforma ou de outros processos convencionais. E temos vários projetos em que a gente chama de Natural Based Solutions, né? Envolve agroflorestas, aí com o pessoal também petrolífero e alguns petroquímicos. Projetos na área de saúde, né? O desenvolvimento junto com o Ministério da Saúde e o pessoal da saúde da UFRJ, de um antimetastático, um produto anticâncer, é uma molécula que é retirada de resíduos da produção marinha, né? A gente pegou a tecnologia in vitro lá com o pessoal da saúde e escalonamos com o processo industrial, construímos uma planta piloto. Essa planta piloto está lá no nosso estacionamento. Ela gerou material para iniciar os testes clínicos, tá? Essa planta vai depois para uma fazenda marinha em Ilha Grande da UFRJ e da UERJ. A gente desenvolveu, usando os microreatores, 2 IFAs para tuberculose. Esses IFAs são feitos normalmente em batelada, em regime de 24 horas numa reação e um regime de 4 horas na segunda reação. Com os microreatores, a gente produz, na verdade, em menos de 5 minutos a primeira reação e em menos de 15 segundos a segunda. Esse projeto com a Fiocruz, a gente ganhou o Prêmio Biquim de Tecnologia de 2021. Esse Agroindústria Florestal é uma empresa de São Paulo, né, que tinha
pinos e tinha interesse em extrair o breu, né? Então, a gente fez todo o projeto de extração, de formação dos ésteres. Hoje, assim, depois fomos implantar isso. Hoje, essa empresa está vendendo os ésteres de breu para o mundo todo, Espanha, Estados Unidos e mesmo Ásia. Espessante renovável, isso foi bem interessante na época da Covid, né? A gente já trabalhava com nanocelulose e a gente teve a ideia de usar nanocelulose como espessante. Na época, se vocês lembrarem no início, sumiu o álcool gel e sumiu porque o espessante, né, que era um acrílico, né, um acrilato, né, ele saiu de $8 o quilo para $80 o quilo, né? Então, essa ideia que a gente teve, a gente buscou a Klabin, que a gente sabia que ela tinha uma planta piloto. Em 3 meses, a Klabin, na verdade, a Klabin não, porque só quem pode produzir é uma indústria de cosméticos, uma empresa de cosméticos no interior de São Paulo começou a produzir esse álcool gel, né, com essa formulação de nanocelulose que a gente desenvolveu, né? A gente nem sequer fez contrato. Depois é que veio o contrato com a Klabin, inclusive a gente já melhorou muito, tem patentes com relação a esse produto, essa nanocelulose, para esse tipo de mercado. O produto ficou no mercado cerca de 10 meses, quando a poliacrilato, né, voltou para o nível de preço, ele foi tirado do mercado, deve voltar agora em função das melhorias que a gente trabalhou. Fizemos já sequenciamento de 2 das espécies invasoras principais no Brasil hoje, o coral-sol e o mexilhão dourado. A ideia é usar exatamente esse sequenciamento para identificar como a gente pode controlar essa infestação. O coral-sol é uma infestação que dá offshore, né? Então ele fica grudado nos barcos, e esse coral-sol está tomando, né, o lugar de outros corais. Esse coral-sol vem da Ásia, né? Hoje, o pessoal de offshore, Petrobras, tem um maior problema, porque para tirar o barco, para descomissionar o barco, ele tem que ser levado a uma doca seca e todo esse material tem que ser retirado fora d'água, porque senão ele se reproduz. A fragrância nós desenvolvemos com a empresa de cosméticos brasileira, deve ser lançado no mercado nos próximos meses. Temos um projeto na Amazônia, né, com uma cooperativa em que a gente trouxe a JBS para financiar, né, e trouxe uma indústria de São Paulo, e o projeto dando certo. Na verdade, é um produto extraído de um resíduo da produção de cacau e de castanha do Pará, tá? Em dando certo, esse produto vai para o mercado já garantido para essa empresa de São Paulo. Têxtil sustentável já teve bastante na mídia, né? Aí é uma bermuda feita de fibra de caule de bananeira, né? Então, a gente desenvolveu um processo com uma startup, né? Um empreendedor de São Paulo, e ele, nesse momento, ele está buscando recursos, né, para montar a fábrica, mas a gente já tem vários produtos aí, né, começando a entrar no mercado com esse material. Outros projetos, com também uma empresa de cosméticos que quer esverdear toda a sua cadeia de produção. Então, na hora da produção de cera de carnaúba, era usado um solvente petroquímico, a gente conseguiu substituir esse solvente petroquímico por um solvente verde, né? Temos um grande projeto com uma empresa brasileira também, petroquímica, que está entrando muito forte na área de bioinsumos, né, para poder desenvolver bioinsumos a partir de micro-organismos e algas da biota brasileira, de diversos biomas, tá? Falei um pouco para vocês da modelagem da planta Craft, né? Mas mais interessante é esse processo de otimização de produção de celulose. É um projeto que foi feito com a Eldorado, posso falar porque está na mídia, eles colocaram. A gente desenvolveu na verdade, é um digital twin. Nós fizemos uma correlação entre propriedades da madeira de diversas florestas com os equipamentos de produção da fábrica de celulose, usando exatamente aquela primeira simulação, né? A gente entregou esse projeto em dezembro de 2021. Durante todo o ano de 2022, a Eldorado usou isso para escolher as florestas que entravam no seu processo produtivo. Com isso, eles
produzindo pela primeira vez acima dos 100% de ocupação da sua capacidade nominal. Eles chegaram a 120% da capacidade nominal da planta, né? A capacidade nominal da planta é de 1.500.000 toneladas, eles chegaram a fazer nesse ano 1.800.000 toneladas, né? Eles até brincam com a gente que eles pagaram o projeto da gente em 12 minutos. Com 12 minutos eles pagaram o projeto, né? Aqui é um novo biosurfactante, também com a empresa brasileira, e aí tem vários outros projetos em discussão, que vão desde mapeamento de biodiversidade, modelagem de biorefinaria e assim por diante, tá? Hoje temos uma área de inteligência competitiva que vende serviços, inclusive, para fora do país, né? Temos um portal de bioeconomia, onde a gente promove o encontro, né, dos stakeholders. A ideia aqui é exatamente você promover o encontro da oferta com a demanda, para que possam sair projetos de P&D, né? Aqui, uma das principais atividades são os cafés com bioeconomia. Acho que até o Zé Duz já participou, não me lembro, mas isso aí é uma ideia que veio do próprio professor José Vitor Bom Tempo, da Escola de Química, né? E de 15 em 15 dias a gente tem um café com bioeconomia, sempre voltado para temas de interesse da área de bioeconomia. Então, já teve aqui várias empresas, Braskem, Oxiteno, Raízen, Comgás, vários institutos de pesquisa, várias associações, né? Alguns eventos de matchmaking já ocorreram também. Então, a ideia é fomentar cada vez mais a bioeconomia. Quem tiver interesse, esses cafés com bioeconomia são gravados e ficam no Spotify, tá? Temos várias publicações relacionadas à bioeconomia, né? Mas o que eu chamo mais atenção é um trabalho feito com a BBI, né? Junto com outras ICTs, mas coordenado por nós, né? Identificamos tecnologias que estão em fase final de implantação no mundo que poderiam ser aplicadas no Brasil, né? E mostramos que, se aplicada no Brasil, com investimento abaixo de 100 bilhões de dólares, você consegue um aumento no PIB superior a 300 bilhões de dólares e com uma redução na emissão de carbono de cerca de 14 gigatons, né? Esse estudo está, assim, dentro do governo hoje, né? O governo está, inclusive, trabalhando muito com relação à bioeconomia naquilo que foi colocado nesse estudo, tá? Hoje temos também uma parceria com o MAPA, né? Nós estamos dentro dessa área de inteligência competitiva, estamos muito fortes, um trabalho de desenvolvimento, né? Estratégias para desenvolvimento de insumos biológicos, né? Para reduzir dependência de fertilizantes, né? E de defensivos químicos para a agricultura, tá? Então, isso é um trabalho junto com o MAPA, em que a gente está correndo o Brasil e fazendo várias apresentações daquilo que está sendo desenvolvido, tá? Bom, vamos finalizar, né? Alguns comentários. Há uma evolução na relação academia e empresa, mas ainda há muito espaço. É preciso reforçar a pesquisa aplicada, mas não pode deixar de dar atenção à pesquisa básica, né? A academia, até aqueles que têm interesse realmente de ir para a pesquisa aplicada, alguns já conseguiram, né, e se profissionalizaram, por isso estão dentro da Embrapi. Se não fizer isso, não vai conseguir entrar na Embrapi, né? Mas ainda há, mesmo nesses dentro da universidade, a necessidade de trabalhar a propriedade intelectual industrial, tá? Na verdade, se a gente quer inovação, a gente tem que trabalhar em pesquisa aplicada, né? A pesquisa científica ela vai levar muito tempo para virar negócio. Então, para virar negócio rápido, tem que ser aplicada e, né, ela tem que estar muito baseada em conta. E se você saber, para poder passar isso para a empresa, você tem que saber quanto que a empresa pode ganhar, né? E a gente hoje, né, tá aprendendo com o mundo, e o Brasil está assim também, que, na verdade, o compartilhamento de risco ele tem que ser função do TRE, né? Pesquisa básica, TRLE1, é 100% governo, investimento público.
Quando eu chego à TRL2, o governo ainda tem que ter um peso grande, né? E aí, como disse lá, né, o VP lá daquela empresa, no mínimo 90% tem que ser do governo. Quando você chega de TRL3 para cima, aí não, você pode baixar, né, e trabalhar com a participação do governo de 30% a 40%, mas não pode deixar de existir isso. Tá? É preciso identificar as áreas de pesquisa cujo impacto, né, pode refletir o potencial de competitividade do país. Quer dizer, a ideia é bioeconomia. O Brasil não pode perder o bonde de novo. Né? A gente perdeu um bonde lá em 2010. A gente tem que investir fortemente nessa área, né, e começar a aproveitar a nossa biodiversidade. Né? O Brasil pouco aproveita a biodiversidade. Fala muito, mas aproveita pouco. Né? Áreas de pesquisa e programas precisam ter continuidade. Infelizmente, né, elas deviam ser uma questão de Estado e não uma questão de governo. Então, cada governo que vem muda tudo. Né? Então, o governo Bolsonaro praticamente acabou com tudo, o governo Lula está voltando com tudo. Não dá para ser assim, parar, vai e volta, vai e volta. Tem que ter continuidade, senão a gente perde, né, o conhecimento. As pessoas terminam indo embora, né, se não vem essa continuidade. Né? E se a gente quer crescer, realmente, crescer a formação de empreendedores. Que isso vale tanto para a academia, mas também vale para a própria empresa, tá, gente? É isso. Peço desculpas, né, pelo problema da internet, foge um pouco ao meu controle, mas fico à disposição aí, caso vocês queiram conversar um pouco mais. Né? Eu fico aguardando, então. Muito obrigado. Drucker, Edu, Margarida. Esqueci de desligar, para variar. Agora nós passaremos para a entrevista, sua entrevista com o nosso jornalista, Michel Alecrim, que eu acabei cometendo o lapso de não apresentá-lo logo no início, e peço desculpas. Nós, então, iremos para essa entrevista e o Zé Eduardo e o César Drucker, conforme a Fátima mencionou, ficarão parte com essas pessoas que estão assistindo, grupos para a discussão das ideias. Tá Ok. certo? Ok? Juliana, como é que nós fazemos tudo isso? Juliana? Estou aqui, já estou criando as salas, tá? Pois Então, não. Margarida, Michel e o professor não aceitem o convite, por gentileza. Pois não. Estou já indo para a sala 1. Só teremos 2 salas, é isso, né? Estou colocando todo mundo em uma só. Uma só? Ok, Só tem 3 pessoas aqui. tá certo. Fidel, Já foi? só falta o Fidel aceitar o convite. Foi. Foi. Pode iniciar, Michel. Ou Margarida. É o Michel. Paulo, Michel. prazer, boa noite. Parabéns pela palestra e todas as informações, esse trabalho. E uma dúvida que eu fiquei é o seguinte: se é possível responder a isso, quanto tempo demora entre uma demanda que chega ao Instituto e sua efetiva aplicação, né, no nível comercial, né, digamos assim, se é possível dar uma... Michel, depende muito do projeto, né? Diz assim, o seu projeto lá com o pessoal da empresa de São Paulo. Em 1 ano e meio, o produto estava no mercado. Tá? Quer dizer, desde o início que a gente começou a desenvolver, né, material da floresta, preparar os extras, até o momento que a gente fez o projeto básico para poder ter a planta piloto, fazer a construção da planta dele, 1 ano e meio. Agora, tem projeto que para ter comercialmente demora muito mais, né? A própria fragrância, esses projetos todos que a gente está fazendo de descarbonização, né? Um projeto daquele de modificação genética de um micro-organismo, né? Para ele chegar até o mercado, vai levar 10 anos. É, Né? Então, esses projetos normalmente terminam sendo financiados pela indústria de petróleo. Né? Por quê? Isso é uma Porque eles dificuldade, estão assim, né?
né? Eles são obrigados a poder. Não é um problema de dificuldade, é porque realmente o P&D é muito mais complexo, né? Quer dizer, você está modificando geneticamente um micro-organismo, você tem que inserir genes nele, tem que testar para ver se o gene está funcionando. Depois disso tudo, você vai começar a produzir uma quantidade pequenininha do produto. Aí você tem, para poder você crescer essa quantidade, você tem que cortar os genes para que vá para outros caminhos, entendeu? Para que o principal produto passe a ser aquele. Então, cada projeto vai ser uma coisa, né? Eu falei, o projeto com a Klabin, né? Em 3 meses estava sendo produzido o álcool gel lá no interior de São Paulo, já vendido, né? Essa outra empresa, que não tinha nada, em 1 ano e meio estava produzindo e vendendo para o mundo todo, né? Agora, esses projetos, normalmente os projetos com o pessoal, né, de óleo e gás, são projetos que a gente chama de disruptivos, né? São projetos de mudança, vamos dizer assim, tecnológica, de impacto muito alto, né? E esses projetos normalmente levam tempo, né? Ele tem um potencial de ganho muito grande, mas leva mais tempo, né? Então você nota, né, que a Klabin, a própria empresa lá da S Resina lá de São Paulo, né, elas têm interesses em ter um resultado mais rápido, né? São empresas menores, né? Sim. Mas Coisas não o precisam tempo mudar, digamos assim, né, a planta, todo o maquinário, nada disso. pense que no caso das resinas, elas tiveram que construir uma planta, né? Só que era uma planta muito mais simples, Sim. Ok. entendeu? Ok. Esse é o ponto. Então, o tempo que você leva de desenvolvimento vai depender da tua Claro. tecnologia. Essas inovações, essa inovação da Klabin, né, foi uma ideia, né? A gente olha, isso aqui Geralmente está para demora. funcionar. O outro é um pouco mais, mas não tinha complexidade no desenvolvimento, entendeu? Mas geralmente demora alguns anos, 5 anos a 10 anos. Num troço disruptivo de Sim, 5 a 10 anos. Uma isso aí. coisa completamente nova, 5 a 10 anos. Quando, vamos dizer assim, essas inovações são inovações mais incrementais, né? Quando a gente fala em inovação radical, entre 5 e 10 anos. Uma outra. Nossa, a nossa diversidade em termos de plantas, enfim, de micro-organismos, ela está sendo plenamente estudada, ou, enfim, Olha, como é que é a nossa situação? Margarida, Nossa, a nossa, biodiversidade. a nossa situação é precária, né? Uhum. Como eu falei, eu era até semana passada presidente da rede de bioeconomia da Embrapi, né? Nós tínhamos 3 grupos temáticos, né? Um grupo temático voltado para a biotecnologia industrial, que é a bioeconomia existente, um grupo temático voltado para a biodiversidade e um grupo temático voltado para a área de ecossistema de inovação. O pessoal da biodiversidade levantou mais de 50 bancos de dados de diversidade dentro do Brasil. Não se conversam, deve ter muita coisa repetida. O pessoal assume aquilo como se fosse dono, né? Quer dizer, apesar de ter sido desenvolvido muitas vezes pelas universidades, né, e ser um troço público que devia ser divulgado, devia estar distribuído, o cara é dono, a pessoa é dona daquilo. Então, é difícil e não se conversa. Então, tem muito trabalho sendo repetido, né? Então, é muita coisa para ser feita, Margarida. E um outro problema também mesmo que você tenha acesso a esse banco de dados, esse material, como você faz aquilo virar um negócio. Pois é. Primeiro, identificar para que serve aquela molécula, Uhum. né? E depois, como é que eu crio a cadeia de produção, né? Porque, assim, a gente tem muitos projetos nesse com o pessoal de cosméticos. A preocupação do pessoal de cosméticos, né, diz o seguinte: olha, eu tenho que achar o produto, né? Eu tenho aquela molécula da biodiversidade, né? Ela tem que atender a minha necessidade que eu quero, mas eu tenho que ter suprimento, né? Então eu tenho que trabalhar dentro das comunidades, dentro das cooperativas, né? Para que eu tenha quantidade suficiente para gerar um troço para o mercado. Então você tem que construir a cadeia de produção, Ui. entendeu? Quer dizer, então
A biodiversidade nossa, eu diria para você que está em um estágio muito inicial. Se não me engano, nós temos 4 produtos nossos de biodiversidade brasileira no mercado hoje. E a gente poderia ter muito mais, né? Uma eu acho que é a policarpina, eu acho que a policarpina uma é usada para controle de pressão ocular, um outro é usado para a produção do captopril, de pressão mesmo, nossa, pressão do coração, né? Inclusive, esse captopril vem de veneno de cobra, de araraca, né? A policarpina é de uma árvore. Tem um anti-inflamatório que foi desenvolvido pela Xé, tá? E tem mais um produto. E a nossa biodiversidade é imensa, né? Pois é. Quer dizer, a gente está muito longe de saber o que a gente tem, quanto mais de aproveitar o que a gente tem, Deus do céu. tá? Infelizmente. Uma outra curiosidade que eu fiquei, Paulo, é o seguinte: você falou da questão do Vale da Morte, né? É, Neto, né? Isso deixa a gente desolado, né? Porque imagino todo o esforço, né? mas o Vale da Morte, esse Vale da Morte, não é O que só aqui no acontece, assim, Brasil. tem uma chance de Isso é, ressuscitar? esse é o problema. Para você ressuscitar qualquer coisa, você tem que ter fomento, né? Você tem que ter, principalmente, Michel, aquilo que a gente chama de compartilhamento do risco. Por isso que a Europa, Estados Unidos, e mesmo o pessoal da Ásia, Japão, Coreia, tem muito dinheiro do governo nesses estágios iniciais das empresas, né? E não é só isso, tem muito dinheiro privado também nisso, né? Porque lá fora o cara aposta, né? O Brasil não está acostumado a isso. Você tem poucos grupos, né, que realmente colocam recursos nessas startups, né, com TRL 2, 3, em que a ideia está sendo desenvolvida, está muito no início, né? Então ela não tem oportunidade de crescer, tá? Quer dizer, está mudando, mas é uma mudança lenta, né? Porque ela envolve mudança de cultura, né? Aham. Esse é o ponto, tá? Mas isso existia lá fora também, tá? Esse Vale da Morte é uma coisa que é natural do processo de inovação, né? E você só resolve isso com investimento, né? E disponibilizando infraestrutura e competências para fazer escalonamento, né? Por isso os institutos de pesquisa básica, tá? Aham. Né? Tem vários institutos lá do, dos Estados Unidos, como é que eles chamam? NFS, eu acho, da National Foundation Scientific. Tem vários institutos que fazem pesquisa básica lá também, entendeu? Dentro das universidades. Procuram diminuir essa taxa de mortalidade. Exatamente, exatamente. Ok, interessante. E o espaço são as universidades. Não, não necessariamente. É por isso que eu digo a você, porque há um problema aí, Margarida. O que a universidade deve fazer, efetivamente? Ela deve fazer pesquisa básica e educar, ou ela deve fazer a pesquisa básica para o negócio? Eu acho que ela pode fazer as duas coisas, mas essa pesquisa básica, essa pesquisa aplicada para o negócio, não deve ser o foco da universidade. O foco da universidade deve ser ainda a ciência básica e a educação. Uhum. Entendeu? Por quê? Porque na pesquisa aplicada é uma outra maneira de você fazer. É um outro sistema de gestão, é um outro, né? Não quer dizer que ela não possa fazer, e existem grupos brasileiros que fazem muito bem. Mas, vamos dizer assim, o ideal é que você tenha institutos especializados para isso, tá? Como na Coreia, como no Japão, né? Como o Instituto Fraunhofer da Alemanha, a RISE da Suécia, o TNO da Holanda, tá? Que são vários institutos em várias áreas de conhecimento, né, que são para pesquisa aplicada, que muitas vezes estão junto da universidade, mas eles trabalham com aquilo que está saindo da universidade. Certo. Eu acho que também seria interessante se pudesse assim, retomar um pouco do que a gente conversou em off, né, no início, né, sobre
se cabe ao Brasil atirar para todos os lados ou se temos que focar em determinadas áreas com maior potencial, né? Até pelas É, características na da minha área. opinião, eu acho que não dá para tirar para todos os lados. O Brasil não tem, vamos dizer assim, excedentes, né? A gente chama na parte de inovação, né, você aplicar os excedentes, né? O Brasil não tem excedente, não tem muito dinheiro para ficar aplicando em todos os lados, Uhum, né? Então, o Brasil devia fazer apostas, né? Então, onde é que eu quero ser bom, né? E a área de bioeconomia é onde o Brasil tem um potencial enorme para isso, né? É, a parte de energia, né? O Brasil tem vento em tudo quanto é lugar, o Brasil tem sol em tudo quanto é lugar, né? Então é onde o Brasil deveria massa, né? explorar, entendeu? Quer dizer, porque aí ele vai ser líder nisso no mundo, né? Lembra o seguinte, nós estamos entre os três maiores produtores das principais biomassas do mundo: cana-de-açúcar, né? Toda a parte de eucaliptos, pinos para a parte de papel e celulose, Sim. soja, E a né? Então, siderurgia também é uma oi? siderurgia também é um setor. A siderurgia é um setor forte no Brasil, né? Mas a siderurgia a gente tem que levar em consideração o seguinte, né? Vamos pensar no futuro, né? Vai continuar tendo siderurgia, mas ela vai ter que se modificar, né? Porque mal ou bem ela precisa de muita energia, ela precisa, né? Você tem um problema no meio ambiente aí, então ela vai ter que virar para essa parte de meio ambiente muito forte. A bioeconomia você já está trabalhando no meio ambiente, É, Sim. né? falta essa visão estratégica, né, também, né? Porque sem isso, pelo menos a gente está fazendo a nossa parte aqui, né? Exatamente. Eu acho que, vamos dizer assim, o governo ele tem que saber direcionar, né, o dinheiro, né? Eu espero que o governo olhe, né, já que o FNDCT está descontingenciado, ele direcione o FNDCT para onde o Brasil efetivamente vai ter vantagens competitivas, entendeu? Você mencionou uma série de países, vamos dizer, de primeiro mundo, né? Eu pergunto, Uhum. você tem terceiro mundo, assim, país equivalente ao Brasil, que, assim, em nível econômico e social do Brasil, você tem algum que tem essa pesquisa desenvolvida ou todos sofrem do mesmo mal? Não, Nessa... eu acho. Vamos olhar para o BRICS, né? Vamos colocar que o BRICS tem alguma coisa que é parecida conosco, né? Quer dizer, então, falando de Brasil, Rússia, Índia, né? África do Sul, né? Todos esses países, né? Têm um forte, vamos dizer assim, investimento em inovação, né? E maior do que o Brasil. E maior que o Brasil, sim. Entendeu? Quer dizer, pelo menos em termos relativos. Eu não vou dizer que seja em termos absolutos, mas em termos relativos. Porque o Brasil também é muito maior do que a África do Sul, né? Então não dá para comparar, mas proporcionalmente, em relação ao PIB, o investimento em inovação é maior do que o do Brasil. Tá? O Brasil é muito, vamos dizer assim, é, eu diria, eu não vou dizer que ele está lá embaixo, mas ele está muito mal no seu percentual em investimento em inovação em relação aos outros países. Michel, Oi. uma pergunta, senão... Eu acho que tá de bom tamanho, né? Já estamos. Não, então, mais uma pergunta só que eu queria lhe perguntar, Paulo. Você acha que, vamos dizer assim, a quantidade de estudantes que saem da universidade, eles seriam suficientes para esse incremento? Ou o ponto fraco está independentemente do dinheiro, vamos chamar assim de pesquisa, mas vamos do governo federal. Você acha que nós temos mão de obra para isso, saindo da universidade? Olha, eu acho que a gente tem, Margarida, eu acho que a gente tem, mas essa turma ela tem que ter incentivos, né? Sim. Quem vai trabalhar nessa área de pesquisa, ela tem que saber que vai haver uma continuidade, que ela não vai precisar ir para fora para poder efetivamente crescer, para poder efetivamente ter acesso a equipamentos de fronteira, a outros grupos de pesquisa de fronteira, né? É, eu acho que hoje as competências brasileiras são muito altas, né? Eu vou dar uma ideia para você do nosso grupo de pesquisa lá do nosso instituto. Ano passado,
a gente iniciou, ano retrasado, um processo de internacionalização, né? O ano passado, nós perdemos 4 pessoas para empresas internacionais, para start. 2 delas eram startups. De empresa em um instituto de pesquisa, né? Garantir que eles vão ficar aqui. Há muitos e muitos anos atrás, eu assisti uma palestra do Piva. Era por conta daquele... Ele era do ITA e o Brasil tinha ganho aqueles mísseis, fabricar os mísseis lá para aqui, enfim. Aí foi... Na palestra, ele falou a seguinte coisa, que o grupo dele era formado, no caso, por alunos do ITA, né? Mas tinha um detalhe. Essas pessoas tinham que ter um temperamento especial para trabalhar em pesquisa, porque faz e não dá certo, mas tem que continuar trabalhando nisso. E naquela ocasião, o Piva dizia que isso era um fator fundamental na escolha da equipe dele. Você enxerga da mesma forma? Não, mas é corretíssimo, né? Quer dizer, na verdade, você para fazer qualquer tipo de pesquisa, você vai errar muito, né? E você tem que aprender com os erros, né? Para, no futuro, cada vez errar menos. Principalmente se você está trabalhando nessas pesquisas mais complexas, né? Quando você está indo para esse lado assim de fronteira do conhecimento, né? E que a gente chama de inovações radicais, né? Porque não necessariamente você vai falhar na parte técnica, às vezes você vai falhar na parte, vamos dizer assim, de mercado, de como você vai vender, se o custo que você está chegando é interessante para o mercado, se traz valor para o mercado. Tem um monte de outras coisas que tem que ser consideradas, sabe, Margarida? Né? A inovação não é uma coisa simples, né? E Não. todo mundo tem, e quem está lá tem que ter esse tipo de consciência, né? Diferente de você estar dentro de uma fábrica, em que você vai fazer aquilo repetido, aquele produto, quer dizer, e o objetivo é esse, né? Numa parte de P&D, na parte de inovação, é teste o tempo todo, né? Então é novidade o tempo todo, é uma atualização o tempo todo, é você estudar o tempo todo, né? Então, realmente você tem que ter um perfil adequado para isso. Eu acho que a gente tem pesquisadores com esse perfil, né, em número bastante razoável, mas nós estamos perdendo muitos para fora, né? Sim, acredito que Esse é um ponto que a gente tem que tomar um certo cuidado. é. Você É isso. já nos chamaram ou não, né, Michel? Ah, está aí a Juliana. Vamos chamar, né, as pessoas já, né? Tem que chamar, não tem, Juliana? Fazer isso. Em 1 minuto, tá? Tá. Agora o grupo vai apresentar perguntas a você, Paulo. Tá bom, ok. Tá bom? Margarida, mais uma vez eu peço desculpas aí pelo problema da internet, tá? Terminou correndo. Isso não tem jeito, né? Imaginamos que tivesse ocorrendo algum início de tempestade lá onde você... Olha, não tem nada, está chovendo efetivamente, mas não tem nada assim para justificar isso, não. Não, né? Tá. Mas aqui onde eu moro basta chover que pode cair a internet. Não tem estranho, mas acontece. Aqui eu há muito tempo não vejo isso, entendeu, Michel? Mas, infelizmente. Depende da operadora, né, também. Estão voltando aí. Estão todos voltando. Ok. Pronto. Já estamos, Juliana. Só um momento. Pois não. Mas sabe, Margarida, até é interessante perder gente às vezes para o exterior, porque 2 dessas pessoas estão contratando projetos aqui, entendeu? As empresas vieram contratar projetos com a gente.
porque hoje os nossos salários são baixos, né? Quando comparados Estão lá fora. baixos, estão muito baixos. Está tudo É, e muito no momento que e no momento que a gente mostra a competência, mostra a infraestrutura e esse pessoal vai lá para fora, eles terminam retornando, entendeu? Então, eu não tenho nem muito que, né? Primeiro que o objetivo nosso é a formação de pessoas mesmo, né? é. Então, Podemos? sim, vontade. Agora, Estamos de volta à sala geral. isso, isso. Perguntas para o Paulo. Vocês têm alguma pergunta? O grupo definiu algumas perguntas? Sim, sim. Zé, Tá sem som, José Zé Edu, você Eduardo. está sem, Oh, você tá sem som, Zé Zé Eduardo, Eduardo. Zé Eduardo, está sem som. isso. Pronto, ok. Tá. Professor Paulo Bottini, Uhum. nós tivemos aqui no nosso grupo o Eudes, um engenheiro civil, formado há 10 anos, o Fidel, um engenheiro de petróleo, e o nosso aqui, veterano, José Eduardo de Andrade, né? E que os três têm perguntas relativas à inovação e a cada um a sua área de Legal. atuação. Tá? Eudes, você poderia formalizar, verbalizar a sua pergunta? Claro. Boa noite, senhores. Boa noite, Boa Eudes. noite, Eudes. Como o César já falou, né, eu sou engenheiro civil. Minha área de atuação hoje é na área de proteção contra fogo. Eu sou formado também em engenharia de segurança. E a minha pergunta é: nos outros países de primeiro mundo, a gente vê o desenvolvimento na área de proteção contra incêndio bem à frente do nosso país. E agora, com essas questões de mudanças climáticas, a gente vê incêndios florestais, incêndios nas cidades acontecendo com muita frequência. Na área da ciência e tecnologia, a gente poderia fazer algo para avançar, para tornar o nosso país, pelo menos mais próximo dos países de primeiro mundo, na questão do acesso de novas tecnologias, do acesso a métodos para melhorar essa questão dos incêndios, torná-los, como eu poderia dizer, menos letais, digamos assim, né? Tá. Eu vou dar um exemplo de um desenvolvimento da nossa equipe de fibras, tá? A gente, inclusive, assim, é um daqueles desenvolvimentos rápidos que a gente conversou, Michel, né? E que tem resultado e o produto já está indo para o mercado em menos de um ano, tá? E a gente, inclusive, já tem uma patente porque a gente conseguiu, assim, envolve um material verde, né? Então, teve fast track dentro do INPI. Se vocês lembrarem o problema da Boate Kiss, né, lá no Sul, né, o grande problema, né, e que causou muitas mortes, né, é que, na verdade, todo o revestimento que ela tinha, né, quando o fogo pegava, ele gotejava. Tá? Então, na verdade, a gente desenvolveu um material que ele é anti-chama e que não tem esse risco de gotejar. Tá? Eu não posso falar muito do produto. Então, tem esse trabalho. Um outro trabalho também, que trouxe uma nova versão da parte de anti-chama, e eu só posso falar para você dessa parte relativa a uniformes, tá? E materiais técnicos usados, vamos dizer assim. Quando você fala em incêndios florestais, eu já não tenho muito o que falar para você. Eu não tenho trabalho nessa área. Mas, por exemplo, a gente também foi desafiado por duas empresas termoelétricas lá do Nordeste, né, em termos de uniforme. Que o cara, para entrar dentro da termoelétrica, ele tem que ter um uniforme que tem duas principais. Tem que ser anti-chama e ele tem que ser anti-arco elétrico. Né? E quando ele vai trabalhar na manutenção, ele ainda tem que botar um outro que é oleofóbico, né, para não sujar. Né? Então, quando o cara tem que usar isso, ele só pode ficar 2 horas com aqueles dois uniformes. São dois uniformes pesados e tal. A gente desenvolveu um uniforme, né, que é mais fino do que todos os dois, tem as três propriedades, né, mexendo nos fios e no coating que é especificado para ele. Também deu patente, tá? Inclusive está sendo discutido. Isso foi desenvolvido dentro de um programa ANEEL, né? Envolve
composição de fios diferentes, coating diferentes, né? E está sendo licenciado, está em discussão a licença para a CEDO começar a fornecer esse uniforme no Brasil. Então, a gente trabalha também nessa linha, tá? Nessa parte de uniformes ou testes técnicos, vamos dizer assim, para revestimento, né? Para poder exatamente evitar esse problema de fogo, ou minimizar em alguns casos. Oi? Poderia só um detalhezinho, professor? Sim, pode à vontade. Gente, eu não sou professor, hein? Né? Ganhou o título, cara. Vamos lá. Eu gostaria em primeiro lugar, agradecer pela oportunidade, né, de estar ouvindo vocês aí, e ganhando muito em conhecimento, e gostaria de pedir a gentileza que, se possível, a gente tivesse como entrar em contato para poder, por exemplo, a minha empresa que trabalha com essa parte de proteção contra incêndio, nós temos interesse em desenvolver produtos nacionais, porque a maioria dos materiais que atendem às necessidades, eles vêm de fora do Brasil. Uhum. E às vezes eles levam matéria-prima do Brasil, que é o caso de uma argamassa que a gente usa muito para proteção contra incêndio, que a base dela é vermiculita. Uhum. Esse material é extraído do nosso país, levado lá para fora, feito todo o beneficiamento e volta com um custo, um valor agregado muito maior. Certo. Então, a gente tem o interesse em desenvolver materiais nacionais que atendam às necessidades também. Vamos dizer assim, esse ponto que você está colocando aqui não é com o meu instituto, mas tem um outro instituto no Paraná que estaria muito interessado em envolver você. Né? Se vocês puderem, Margarida, passarem o meu contato, o meu e-mail, né? Colocar até meu e-mail para todos que estão participando, né? Inclusive, a minha apresentação, que eu já passei para vocês, se vocês puderem transformar em PDF, pode distribuir à vontade, não tem nada ali que tenha problema. Tá? Então, ela pode ser distribuída aí dentro, tá bom? Até na minha apresentação, eu tenho o meu e-mail, e aí você pode estar em contato comigo por e-mail, e eu te direciono para o Instituto Senai, que pode trabalhar nessa área. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Obrigado. Eu tenho também um detalhe. O Eudes, você é sócio do Clube de Engenharia? Não, né? Não, mas também tenho interesse de participar. Pois é. Pois então eu convido você para se associar. Você abre na internet o portal Clube de Engenharia, tem lá uma proposta, e onde tem a linha sócio-proponente, pode botar meu nome. E isso vai facilitar, eu tenho certeza que você vai ter muitos benefícios tecnológicos em consequência da sua associação. Com certeza. Vou procurar. Mas então, o Fidel está aí nos ouvindo? Fidel? Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, Fidel. O Fidel é engenheiro de petróleo e também ele tinha uma pergunta relativa à inovação na área em que ele trabalha. Pode falar, Fidel. Boa noite, pessoal. Bom, atualmente eu atuo como engenheiro de planejamento numa empresa de consultoria, apesar da minha formação original ser como engenheiro de petróleo. O que eu vejo muito acontecendo hoje é que existe uma tendência muito grande, muito forte nas empresas de promover a inovação, mas focado, pelo menos nessa área de consultoria, né, focado muito na parte de produtos digitais. Então, a gente tem um grande incentivo. Por exemplo, a minha empresa agora criou uma nova diretoria voltada para inovação, chama Diretoria de Inovação e Transformação Digital, focado principalmente em consumir, praticamente, né, produtos de business intelligence, inteligência artificial, tem um setor voltado também para digital twins. E o que eu vejo muito, né, pelo menos nessa indústria, né, não nessa área de consultoria, é que a gente atua muito como consumidores e propagadores de novas tecnologias. Eu não vejo muita inovação propriamente no senso de produção de novas tecnologias. E eu queria saber do nosso palestrante como que ele vê isso aqui no Brasil, esse cenário, e se ele vê que se existe perspectivas vamos dizer assim, uma formação de um novo campo tecnológico, quem sabe um dia no futuro, tipo
um campo voltado para as inovações digitais aqui no Brasil, mas para a produção, não só para o consumo de tecnologia digital. O Fidel, essa parte de tecnologia digital no Brasil está crescendo enormemente, tá? Até nós, que não trabalhamos diretamente com isso, né, fizemos esse projeto que eu falei para vocês para Eldorado, que no fundo é um digital twin, tá? Mas se você olhar os próprios institutos Senai Inovação, tem vários deles voltados para a digitalização, em vários segmentos da indústria. Então, tem gente voltada para digitalização na área de agroindústria, digitalização na parte de mecânica automotiva, assim, tem vários Senais, cada um deles para um determinado setor. O Brasil está criando muita coisa, né? O principal Easy, vamos dizer assim, a gente chama o EasyTIC, Tecnologia da Informação, lá em Pernambuco, que é só voltado para essa parte de digitalização, né? E por que Pernambuco? Eu não sei se você conhece lá o Porto, como é que é o nome? É o César, né? O César é exatamente um dos grandes centros de desenvolvimento de inteligência artificial e de tecnologia, vamos dizer assim, digital dentro do Brasil. Então, ele fica lá colado no César. Então, quer dizer assim, hoje, eu diria para você que a gente está bem... Eu não digo que está bem, né? Porque essa é uma área que está faltando gente. Alguém me perguntou se estava faltando gente. Essa área está faltando gente, né? Porque muita gente está saindo do Brasil, né? Então é meio problemática. Mas o Brasil hoje já tem seus desenvolvimentos nessa área, tá? Até nós fizemos alguma coisa com essa parte digital twin, mas não é o nosso objetivo nem o nosso foco. Foi um acaso de um desenvolvimento específico, né? Muito Eu obrigado. faço ao Fidel o mesmo convite para se associar ao curso de engenharia e passo a palavra, então, agora ao José Eduardo Andrade, né, que foi o terceiro membro do nosso grupo. Tá. Então, deixa eu começar. Quer dizer, em primeiro lugar, foi muito boa a apresentação do Paulo, quer dizer, os exemplos que você deu, e assim, uma demonstração de que tem muita gente boa também, muito brasileiro, né, que fazendo trabalhos bons, desenvolvendo, né, inovação, novidades. Eu acho que isso foi um exemplo. Você listou uma série de linhas de pesquisa, né, que eu achei muito rico e mostra, quer dizer, a riqueza, né, da diversidade nossa, em vários campos de conhecimento. Então, parabenizar e vou registrar isso aí, que eu acho que é uma coisa muito relevante. Agora, eu estou com uma reflexão, assim, você fez também uma reflexão citando que alguns países desenvolvidos, você falou, assim, eu gravei, foi a Alemanha e a Suécia, pelo menos, essa questão da cooperação pré-competitiva, né? E, quer dizer, a minha impressão, isso aí é uma questão cultural, que a gente também tem um desafio, né? E nós, engenheiros, quer dizer, não sabemos tudo, né? Uhum. O engenheiro contribui com a formação, a tradição é ser mais objetivo que outras áreas, né? Mas essa questão cultural, quer dizer, eu acho que falta também um treinamento, uma educação, de tal maneira que conviva com isso, quer dizer, que você seja capaz de somar esforços, né? E ter uma coisa que é possível cooperar antes de, como você citou o exemplo, algumas experiências no mundo, que é antes de competir, você pode cooperar e compartilhar os avanços que receberam contribuições de várias pessoas, das empresas, dos institutos de pesquisa, da área acadêmica e tal. Então, era mais assim, um pouco da formação. Eu acho que precisa, nós todos de nível superior, mestrado, doutorado, precisam, acho que tem uma reflexão de formação da cultura brasileira. O que país nós queremos? Porque nós temos uma série de desafios também que precisam, quer dizer, que país? Quer dizer, o que a gente poderia ganhar? Não é um discurso político partidário, mas o Brasil permanece um dos países com uma desigualdade de renda muito grande. Então, que tipo de inovação a gente pode também criar? Quer dizer, não é para o engenheiro aí, mas que permita aproveitar isso. Na UFRJ, não sei se você chegou a ter contato, que é o meu xará, o José Eduardo Cassiolato, no Instituto de Economia. Ele coordena uma rede SIST, no sistema de inovação também, mas mais voltado não para a área empresarial, para a área de aproveitar os conhecimentos mais informais de vários grupos culturais no Brasil, no Nordeste, na Amazônia e tal.
Quer dizer, e essa coisa da integração, eu acho que você foi muito assim feliz mostrar também a importância da gente ter redes de inovação, né? Que isso é uma experiência que nós não temos, quer dizer, a tendência não está a gente trabalhar muito de maneira desarticulada. Eu acho que isso é um desafio que a gente precisa contribuir também. Nós, engenheiros, mas aprendendo com outros, né, outros campos. E, olha, pessoal, vamos juntar que a gente vai ter maiores ganhos compartilhando do que, né, não compartilhando. Né? Esse é meu comentário, mas você pode falar sobre isso também, Paulo. Mas gostei muito. Tá, Zé, vamos dizer assim, eu acho que o problema não é muito nas redes propriamente, né, nos institutos. Os institutos até têm interesse em trabalhar em conjunto e têm necessidade de trabalhar em conjunto, né? Se a gente está falando muito em convergência tecnológica, que você tem que juntar conhecimentos de diferentes áreas para exatamente chegar naquelas inovações mais radicais, mais diferenciadas, né? A gente chama cosmecêutica, né? Cosmético com farmacêutico, começa a juntar essas coisas. Então, é muito interessante para a gente quando a gente consegue trabalhar. O problema não é a cultura da empresa, que eu concordo com você. Se você consegue mexer na cultura das pessoas que depois vão constituir a empresa, talvez isso facilite as coisas para isso. Mas a cultura da empresa no Brasil é meio difícil, né, dela aceitar a ideia vamos dizer assim, de estar fazendo a pesquisa em conjunto com outras empresas que vão eventualmente usar aquilo, né? E aí vem também o outro fato, quer dizer, o cara está fazendo isso e todo mundo vai usar e não tem o compartilhamento. Quer dizer, o compartilhamento é interessante por conta disso, porque o governo botou a maior parte, então você vai botar um pouquinho, mas você vai ter acesso àquela rede toda de institutos de pesquisa que vão estar trabalhando naquele trabalho, né? E vai ter o contato com outras empresas, sabendo que, olha, aquilo é pré-competitivo, depois cada um vai levar para o seu lado. Né? Na BTCP foi muito fácil fazer, sabe, Zé? Na química é difícil. Né? E eu acho, a minha opinião tem o seguinte, né? Na química a gente tem muita gente que é multinacional, são poucas as empresas nacionais hoje, né? Porque na verdade a química foi, né, vamos dizer assim, em função dos movimentos aí, né? A Braskem pegou quantas empresas viraram a Braskem, né? Então esse é o ponto que eu acho. Eu acho que o problema maior da empresa é como eu falei de você do meu exemplo da Biquim, né? Eu saí de dentro da Biquim, poxa, quando eu propus a ideia de fazer um projeto conjunto, eu saí da Biquim, pô, mas poxa, cara, o troço está no estado da arte. Mostrei para os caras que essa parte de microreator já está direto na China, os caras pegaram uma planta de 10 mil, levaram para 30 mil toneladas, o cara já está vendendo para outros reatores lá na própria Europa. Quer dizer, todo mundo usando essa tecnologia e o Brasil, né? O cara ainda faz exatamente, eventualmente, vamos dizer assim, microreator pegando tubinho de cromatografia para virar microreator. Quer dizer, depois, para ele escalonar isso, não vai escalonar nunca. A gente trouxe um negócio lá de fora, que já está aplicado industrialmente, que, poxa, tem um potencial enorme. Pô, eu saí até meio desanimado, entendeu? Só que, pô, eu saí de lá, cara, 3 empresas me ligaram no meu caminho para o aeroporto, pô. Mas elas não queriam fazer projeto junto, queriam fazer o projeto delas. Entendeu? Então, eu acho, vamos dizer assim, que dentro, eu acho que. Eu até concordo com você que eu acho que dentro da academia também, às vezes, tem algumas restrições. Mas quando você começa a ver essa parte de que você não consegue saber tudo, e você pode trazer um cara que sabe bastante para juntar com você, para fazer uma coisa completamente radical, está mais fácil fazer isso até mesmo com a universidade. Né? Mas as empresas ainda não têm essa cultura, né? De que, poxa, lá atrás, no pré-competitivo, elas podem trabalhar. E aí eu trouxe o exemplo da Braskem. Né? A Braskem lá fora faz isso, e não faz no Brasil. Mas ela diz que não faz no Brasil, não é o problema de cultura, é porque não tem a oportunidade de ter dinheiro, né? Dizer assim, TRL2 com 90% sendo colocado pelo governo e 10% só sendo colocado pelas empresas. Então, as empresas vão colocar o quê? 1%, 2%, 3%, entendeu? Então, eu acho que a cultura é bem das empresas. E eu não sei se... E aí é o meu setor, né, o nosso setor, que você também é do setor químico,
né? Hoje tem muito mais empresas relevantes e que têm condições, têm excedente para poder fazer P&D, sejam multinacionais, e as multinacionais não mandam nada. Não, assim, não deixam muito ter P&D aqui, né? Embora eu tenha até multinacional como cliente, mas na hora de fazer projeto conjunto aqui, cara, elas não fazem. Entendeu? Não sei se eu te respondi ou se eu ainda mais compliquei. Não compliquei mais ainda teu negócio, mas mas é isso mesmo, é isso mesmo. Entendeu? Foi muito boa. Aprendendo São aqui, sempre muito boas as suas observações, Paulo. Então, a gente vê que você tem uma grande experiência em vários setores, no setor público, setor privado, setor de projetos, setor de planejamento, setor de execução. Então, foi uma exposição muito valiosa, muito proveitosa para nós. Eu agradeço as perguntas que você respondeu aos nossos participantes, e essa é uma característica aqui do nosso programa Encontros com Tecnologia, facilitar a que pessoas que simplesmente acham simpáticos o programa entrem e podem participar e perguntar a uma pessoa que vai responder a eles, enquanto que em outras atividades o palestrante fala e as pessoas ouvem. Aqui não, nós temos uma integração entre quem fala e quem ouve, e agradecemos imensamente todo esse acervo técnico e cultural que você nos trouxe. Então, da minha parte também, muito obrigado. E eu, então, encaminho a palavra à Margarida Lima para finalizar o nosso programa. Tá bom, Margarida, tem som. Eu vou perguntar a um dos nossos participantes, tem a Cristiana, que estava aqui desde o início, o Fidel, Francisco Arthur entrou há pouco, se eles têm alguma pergunta a ser feita. Vocês têm? Algum de vocês? Porque, então, solicitaríamos do Paulo as palavras finais deles. Tem alguma pergunta? Nada. Da minha parte, não. Não? Cristiane? Francisco Arthur? Não, também. Lamento. Paulo, lamento. Bom, foi um prazer recebê-lo aqui. Desejamos refazer esse contato em um prazo breve. Ótimo mesmo, eu acho que clareou muitos aspectos para nós de pesquisa e inovação, toda essa parte, né? Quem é o país, quem são as empresas, nossa formação também de estudantes, né? Como estudantes, para entrar nesse ambiente, de maneira que agradeço demais e a palavra final fica com você. Não, Margarida, eu é que agradeço aí a vocês do Clube de Engenharia a oportunidade de estar aqui trocando, né? Isso é sempre uma troca, né? E fico à disposição, sempre que vocês acharem interessante e quiserem, eu venho aqui de novo e a gente volta a conversar. Não tem nenhum Será problema. um prazer. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado a vocês aí, tá bom? Obrigada. Obrigado, pessoal. E eu vou estender o convite que eu já fiz várias vezes ao Zé Eduardo para todos. Venham nos visitar lá no Parque Tecnológico. Né? Eu tenho certeza que Vou vocês programar vão... junto com o Ney, nosso colega, tá? Vamos lá. Vamos organizar isso. Deixa eu só uma brincadeira, mas deixa eu falar. Eu estava falando para meus colegas que você me deu um drible no jogo de futebol de salão que fraturou meu perônio aqui, eu me lembro disso. Mas o Paulinho o Paulo é um grande jogador de futebol no nosso padrão, né, Paulo? Já fomos, né? Já Uma fomos. referência. Eu, pelo menos, já fui, eu já não sou tanto assim, não, há muito tempo. Mas é muito Valeu. bom isso aí, muito bom. Valeu, Zé Edu. Obrigado, tá? Valeu, gente. Muito obrigado a vocês, tá? Obrigada a você, Paulo. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Até breve. Até breve. Até breve, até breve. Um grande abraço, Michel. Valeu, gente. Tchau, Michel. Tchau, Michel. Tchau, Zé Eduardo. Tchau para todos. Tchau, Juliana. Tchau. Muito obrigado mais uma vez, Paulo Coutinho. Até logo, gente. Um abraço. Outro grande. Até logo.